Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos pegar as nossas Bíblias ainda de pé por um instante e abrir no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Quero ler um texto com vocês e eu creio que o Senhor vai nos ministrar, vai continuar nos ministrando hoje aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 10, quero ler um texto a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Oh glória! Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se. E ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, nós te damos graça, Senhor, nós oramos, Pai, consagrando este tempo, Pai, da Tua Palavra. Nós queremos ser, Senhor, como uma terra produtiva, que essa semente encontre em nossos corações espaço, trabalhe em nós, Senhor, e que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Olha quem está aí hoje. Tafarel. Lucas Tafarel. Nós tocamos muito tempo em célula, hein? Fala aí pra galera. O povo que é novo aí não tá ligado nessa época aí. O Luquinhas era da minha célula. Lá quando eu era um projeto de pastor, líder de célula, e eu sempre fui movido a louvor, irmão. Eu sou, assim, cada um tem sua essência, né? Mas, por exemplo, eu e a Bispa somos diferentes nisso. A Bispa, quando está preparando um sermão, estudando, vendo alguma coisa, ela gosta de silêncio absoluto. Eu coloco um fone de ouvido com um som lá no alto. Às vezes uma adoração no nível como a gente fez aqui, ou às vezes um pagodão rolando, um Marcados, um Restaure, eu estou lá estudando e vendo alguma coisa e fazendo um devocional escutando pagode, né? Diz o Asaf que é impossível adorar a Deus através do pagode. Eu digo que ele é herege, que eu adoro e muitas vezes até choro ouvindo um pagode cristão, é uma bênção. Mas tem uns irmãos ainda que não foram ministrados nesse nível, amém? Isso é papo para outro dia. Mas eu e o Lucas temos história, irmão. A gente já ministrou muitas vezes, em célula, em praça, em alguns lugares na rua, na praia. Eu sempre tinha uma violinha junto comigo. Como eu não sei tocar, eu sempre arrastava alguém, né? Tempo bom, me lembrei. Quando eu olhei para trás aqui, eu lembrei muitas vezes dessa cena. E Deus habita no meio dos louvores, irmãos. E nós estamos na casa de Deus, no lugar da adoração. Na verdade, o que fazemos aqui, o principal que fazemos aqui é adorar o Senhor, irmão. Nós estamos vindo e nós falamos isso, eu vou ao culto. E quando eu vou ao culto, eu vou prestar um culto. E aqui, neste lugar, e que bom que é assim, somente um é adorado nesse lugar. O nosso Senhor e Salvador. Amém? Então,
Hoje o irmão vai mandar ali na viola ali, e eu vou mandar aqui, que Deus tem uma palavra do céu para a minha vida e para a sua aqui nesse lugar. Tem uma coisa, irmão, que desde essa época aí, que tinha o Lucas, alguns irmãos, que eu era líder de célula ainda lá no início, é uma coisa que para mim funciona assim. Não importa se tem uma pessoa, se tem 5, se tem 300. Nem se é segunda, terça, quarta ou domingo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, eu vou fazer com a maior intensidade tudo aquilo que Deus está me direcionando para fazer. Por que eu estou dizendo isso? Você deve criar expectativa hoje aqui nesse lugar. Porque se eu, Júnior, limitado, penso assim, imagina o nosso Deus, né? Para Deus não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Ele vem, simplesmente sonda os nossos corações, encontra em nós se há verdade, se há adoração. E Ele ministra as nossas vidas, Ele libera sobre as nossas vidas aquilo que tem nele, da vontade dEle para nós. Amém? Esse texto que lemos aqui, irmão, um texto muito conhecido. Quem conhece a história, faz assim, ó, Bartimeu. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É um milagre lindo de Jesus, né? Tem alguém que já pregou sobre isso aqui? Vai, David, por favor, né? Levanta a mão aí. Vai dizer que você nunca pregou de Bartimeu. Por que você não levantou a mão, então? Vou repetir a pergunta. Alguém já pregou sobre Bartimeu? Levanta a mão, por favor. Aí, pronto. Algumas pessoas já pregaram sobre Bartimeu aqui, porque é um texto muito bom para pregar, porque tem muitos ensinamentos aqui. E é um texto que a gente, se não pregou, já ouviu algumas vezes, né? E o que eu tenho sido ministrado, irmão, algumas coisas têm sido muito forte no meu coração. E uma delas é, nós precisamos fazer a nossa parte. Você pensa só, irmão, que eu digo isso sempre aqui, e não é coisa minha, a gente aprende na Bíblia. A gente vê, através da Bíblia, que Deus já tem tudo preparado. Você crê dessa maneira? Quando a gente lê o Apocalipse, a gente já sabe até como vai acabar. A gente já sabe qual é o plano de Deus, aonde nós vamos estar com Ele para sempre. Então Deus já tem um plano preparado. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele tem todo o poder. E Deus já tem preparado. Deus não fica lá, eu disse isso esses dias, não sei se foi domingo ou no outro, pensando assim, nossa, como será que o Júnior vai acordar hoje? Dependendo de como ele acordar, eu vou agir de uma maneira na vida dele. Deus tem preparado o querer e a vontade dele para as nossas vidas. O que difere, irmão, no meu entendimento, como eu creio, o que muda o agir de Deus na minha vida e na sua? É o que nós fazemos. É como nós nos comportamos, é como nós agimos, decidimos, é como nós nos manifestamos, é como nós buscamos, é como nós cremos do tamanho, no poder, no que Ele pode fazer. Então, o agir de Deus na minha vida e na sua, às vezes pode ser diferente, não porque Deus vai agir de uma maneira diferente, ou porque Deus é diferente para mim e para você é outro. É porque nós respondemos a Deus através da nossa fé. Então, se você é uma pessoa simples, talvez você não pregue, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, o topo é pregar, ou o topo é cantar, ou o topo é liderar, ou o topo é pastorear. Isso não existe, irmão. O topo na vida cristã é se relacionar intimamente com Deus e com o Espírito Santo. O resto é dom, e Deus usa e distribui para o corpo, para o bem do corpo. Então, o que eu estou querendo com você aqui nessa noite? Criar um entendimento de que Deus, Ele tem algo preparado para a minha vida e para a sua. Você crê comigo assim? Amém? E aí nós cremos através da palavra que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mais alguém crê comigo isso? Então, o que nós precisamos para viver essa vontade boa, perfeita e agradável? Fazer a nossa parte. Porque muitas vezes nós não vivemos na plenitude, ou não, muitas vezes sentimos tão próximos de Deus, como talvez em outro momento já fomos, ou como talvez alguém da nossa família, esposo, esposa, alguém perto de nós, um líder, um intercessor, aparentemente é tão mais próximo de Deus do que nós. Porque talvez
eu e você, em algum momento, estamos deixando de fazer a nossa parte. Então, eu sempre trago um tema. Hoje o tema é: faça a sua parte. Já está ali, né? Obrigado, glória a Deus. Faça a sua parte. Como eu gosto de dizer, domingo eu me excedi um pouco, falei umas 4, 5 vezes, mas hoje eu vou falar pelo menos uma. Olha para o seu irmão e diga isso: faça a sua parte. Agora diz assim com autoridade, como quem está sendo instrumento de Deus: faça a sua parte. Porque quando você faz a sua parte, de uma maneira milagrosa, você conecta a terra com o céu. Você crê nisso? O que eu estou dizendo para você, Igreja Viva, nessa noite, me alegro de dizer isso, é que o céu já tem preparado algo bom, poderoso para as nossas vidas. E quando a gente faz, a nossa parte, o que a gente faz é ligar na terra o que já está ligado no céu. O que a gente faz é conectar aqui nesse lugar o que Deus já tem preparado para nós. O que a gente faz é trazer o céu para a terra. Quando eu faço a minha parte. Glória a Deus. E isso, irmão, às vezes parece que tem que ser algo gigantesco. Parece que, sei lá, eu tenho que fazer um jejum de 40 dias, ou eu tenho que agora viver um ano inteiro sem cometer um pecado. E nós vamos criando coisas na nossa cabeça. Às vezes a gente vê pessoas que querem Jesus, mas não vem à igreja porque pensam: não, se eu for para a igreja eu vou ter que fazer isso, isso e isso, porque eu conheço aquele irmão lá, agora eu vou ter que andar só de calça comprida e chinela havaiana de dedo. Quando eu fui me converter, irmão, eu já disse isso algumas vezes, na minha cabeça eu tinha uma imagem de crente, Rodrigo. Crente era aquele homem, aquela mulher, aquela família muito bem vestida, que ia na porta de casa com um terno e com uma mala, com um panfletinho. Para mim, aquilo era o crente. Na minha cabeça, aquilo tinha um abismo de distância de mim. Eu era surfista, irmão. Falei, nunca nem usei terno na minha vida. Eu fui usar terno na minha vida, eu já era... Acho que eu usei a primeira vez para casar, eu nem tenho certeza disso. Como que eu ia ser crente, irmão? Só de pensar naquela roupa, eu já falava, isso daí não é para mim. Porque eu era distante disso. Na minha cabeça, ser crente era aquilo. E às vezes a gente se converte, vem na igreja, mas ainda continua com alguns bloqueios na mente. Não, para mim ser isso, para mim ser líder, eu preciso primeiro fazer isso, isso, isso e isso. Quem disse? Para mim ser próximo de Deus, primeiro isso, isso, isso e isso. A gente vai listando coisas, irmãos, e nesse texto nós vamos aprender algo simples. O que nós precisamos fazer é a nossa parte. O que nós precisamos é ter desejo de estar na presença de Deus. O que nós precisamos é crer que Ele tem poder para mudar qualquer situação na nossa vida. O que nós precisamos entender é que fazer a nossa parte não quer dizer que eu vou ter que fazer algo bem melhor do que eu faço. Quer dizer que eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer, ou então me aproximar dEle, para que eu possa com Ele viver o que Ele tem preparado para mim. Eu separei 3 tópicos. O primeiro é: use as ferramentas que você tiver. Faça a sua parte, mas use as ferramentas que você tiver. Porque a gente fica esperando, eu vou esperar quando eu fizer isso, quando eu completar tantos anos, quando o meu filho for para a faculdade, quando a minha mãe, não sei o que, irmão. Tem uma hora, que nem diz o Cláudio Duarte, que alguém chama a sua senha. E às vezes a gente espera. Para quem não conhece Cláudio Duarte e não entendeu isso, chega uma hora que você vai morrer. E tem gente que espera a vida inteira para viver algo e morre e não vive. Se hoje alguém dissesse para você assim: olha, você só tem 1 semana de vida, como você ia lidar com o dia de amanhã? Tem alguém entendendo isso aqui? Se você só tem 1 semana, o dia de amanhã para você ia valer quanto, irmão? Agora muitos de nós vai levantar amanhã reclamando de alguma coisa que a gente nem tem, ou que a gente queria, ou que a gente está com um problema.
Quando na verdade Deus está nos dando a oportunidade, Deus está nos dando a oportunidade todos os dias de viver algo extraordinário na presença dEle. O Bartimeu, ele era o quê? Cego, glória a Deus, você está aqui, hein? O Bartimeu era cego. Bartimeu era cego, ele não enxergava, mas o Bartimeu ouvia. E o que eu penso, irmão, o que nós entendemos é que Jesus estava fazendo alguns milagres naquele lugar, curando pessoas. E aí, nasce no coração de um cego a esperança de enxergar. Quem entende isso? Ele começa a ouvir. Tem um cara aí, que está andando por aí, que curou um paralítico, está curando um leproso, está curando, quem aparece doente ele cura, quem aparece endemoniado ele ora e a pessoa é liberta, ele está mudando a vida das pessoas. O Bartimeu começa a ouvir isso, e começa a gerar no coração dele a esperança de que ele tem chance de viver um amanhã diferente. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir palavra de Deus. Então, use as ferramentas que você tiver. O Bartimeu não tinha a ferramenta da visão, mas ele tinha a ferramenta da audição. E essa foi o suficiente para gerar no coração dele fé de que ele podia ser curado. Então eu venho à igreja, um culto, eu vou à célula, eu ouço uma palavra, eu ligo no YouTube uma pregação e eu começo a ouvir testemunho, palavra, um Deus que tem poder, um Deus que muda, um Deus que transforma. Tudo isso vai gerando no nosso coração esperança, expectativa, vai fortalecendo a nossa fé, para no dia que encontrarmos Jesus, Ele toca as nossas vidas e nós somos curados. Então, ele usa a ferramenta que ele tem. Ele é cego, mas ouve. Eu vou usar a minha audição. Então aprenda, irmão, a usar a ferramenta que você tem. Porque às vezes a gente quer ter alguma coisa que a gente ainda não alcançou. Às vezes a gente quer fazer de uma maneira porque a gente viu alguém fazendo. Talvez você não tenha essa ferramenta, mas com certeza Deus te deu outras ferramentas. Deus te deu outras habilidades. O Bartimeu, ele era, mas ele falava. Esse texto vai mostrar que na hora que ele ouve, Jesus está passando aí, o que ele faz? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, olha para mim, eu sei que você curou os outros, me cura também. Ele começa a gritar. Então, olha o que nós estamos entendendo. O Bartimeu não enxerga, mas ele ouve. O Bartimeu não enxerga, mas ele fala. Talvez hoje você tenha olhado na sua vida só o que falta, mas Deus tem colocado coisas na sua vida que são capazes de construir um amanhã diferente. Eu disse que tinha uma palavra do céu hoje aqui. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque tem vezes que a gente ouve e fica parado, não faz nada. Tem vezes que mesmo nós podemos falar, podendo falar, ficamos quietos. Então se eu ouço, se eu falo, eu preciso fazer a minha parte. Alguém entende? Tem uma outra coisa aqui, irmão. O Bartimeu, ele era... É legal isso aqui, viu? Gostei dessa modalidade. Bartimeu era... Mas o Bartimeu andava. Quando Jesus diz assim: quem é que está chamando? Estão mandando ele te chamar. O Bartimeu dá um salto, irmão, fica de pé e vai até o encontro de Jesus. Ele é cego, mas ouve. Ele é cego, mas fala. Ele é cego, mas anda. Ele tem uma coisa que falta e um monte que pode transformar isso em um milagre. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós estamos cheios de oportunidade, nós estamos cheios de bênção de Deus, nós estamos cheios de amor de Deus, e só olhamos para o que está faltando. Vivemos como se fôssemos ricos, mas vivemos como se não tivéssemos nada. Porque às vezes um problema vai nos paralisar. Escuta bem, eu não estou dizendo que ser cego é bom. Não é, é ruim, ele tinha um problema sério.
verdadeiro, real. Não era frescura. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que às vezes a dificuldade que você tem é frescura. O que eu estou dizendo é que Deus te deu algo maior do que essa dificuldade. Por isso nós precisamos aprender a usar essas ferramentas. Precisamos aprender a olhar, estar sensível, entender de Deus o que Ele colocou sobre as nossas vidas, para que eu possa utilizar isso ao favor do propósito de Deus em mim, ao favor da minha cura, ao favor de atrair o favor dEle, o milagre, o poder dEle sobre a minha vida. Então use a ferramenta que você tiver. Eu creio mesmo que o Espírito Santo está ministrando alguém aqui. Se você abrir a caixa de ferramenta, irmão, às vezes você vai ver que você tem tudo lá, só falta é organizar. Passar um lubrificante lá, compra um WD do céu, coloca uma adoração lá, faz uma limpeza espiritual. O alicate que já não funciona mais, está tão duro, enferrujado, vai lá e dá um talento, irmão. Volta a fazer o que Deus te mandou fazer. Faz um jejum, faz uma oração, se purifica, pede perdão, se arrepende, volta para a presença e usa a ferramenta que Deus colocou na sua vida. E você vai ver o agir dele. Segundo, se torne incapaz de desistir. Eu quero ler o 48, irmão. Tem uma coisa, esse versículo aqui me ministrou muito. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, meu Deus, quantas vezes o diabo quer nos paralisar, irmão? Quantas vezes, mesmo a gente sabendo que tem ferramenta, mesmo a gente sabendo que Deus tem poder, o diabo quer nos paralisar. Acontece alguma coisa e de repente, meu Deus, parece que acabou tudo. Um outro dia eu disse, já tem algum tempo que eu disse isso, a gente via um gigante como Davi viu, já logo pegava pedra, espada, taco, paralelepípedo, cadeira, o que tivesse na frente, e falava: esse gigante não vai ficar de pé não. Principalmente no primeiro amor. Você enfrenta o demônio, cata ele, se não sair no nome de Jesus, eu vou dar um gogó nesse demônio. Primeiro amor, irmão, coisa linda de Jesus. Aí, passa um tempo, acontece uma coisa ou outra, a gente vai esfriando, o gigante nem existe mais, aparece alguém que só fala alto, bate o pé, e a gente acovarda. Vencemos grandes batalhas, enfrentamos grandes ventos, e estamos aqui para a glória de Deus. E às vezes a gente fica com medo de um gritinho. Qualquer coisinha já a gente quer paralisar. Ah, irmão, olha o que esse texto diz, por favor. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Eu não sei, irmão, se você entende isso, mas tem um poder nisso daqui, é uma coisa que a gente aprender. Todas as vezes que o diabo quiser paralisar você, todas as vezes que um problema quiser paralisar, bloquear, deixar você estéril, qual é a direção? O que nós estamos aprendendo aqui? Eu vou dobrar o que eu estou fazendo. Eu vou fazer ainda mais. Ao invés de ficar com medo, é aí que eu vou mesmo, aí que eu vou me lançar, aí que eu vou buscar, aí que eu vou seguir, aí que eu vou acelerar, aí que eu vou permanecer, aí que eu vou pregar, aí que eu vou amar, aí que eu vou perdoar. Eu vou gritar ainda mais até o milagre acontecer. Estou dizendo e pregando para gente que é corajosa aqui. Porque às vezes o diabo engana a gente, quer pôr medo. Mas o Filho de Deus entende que Deus tem poder, irmão. E aí logo a gente pensa: com Deus eu posso vencer. Então se torne incapaz de desistir. Faz sentido para você isso? Te parece bíblico isso? Parece de Deus? Então adota para a sua vida.
Escreve isso no seu coração. Se torne incapaz de desistir. Você vai apanhar, você vai cair, você vai ter problema, vai vir o vento. Mas passa um ano, você está lá. Passa 5 anos, está onde? Eu estou na casa de Deus, adorando meu Deus. Não tem mais para onde ir, não tem outro lugar para mim estar. Se torne incapaz de desistir. E você vai ver ao longo da caminhada, durante a sua jornada, o agir de Deus manifestando uma vez, outra vez, o milagre, o poder, alcançando a sua casa, a sua família, e aquilo que você não podia fazer, o Espírito Santo fazendo. Então, deixa essa história de parar, irmão. Anotei aqui, ó. Mandaram ele parar, mas ele não parou. E uma outra coisa que eu anotei aqui, irmão, às vezes a gente pensa, está todo mundo contra mim. Estava todo mundo gritando, cala a boca, fica quieto. Não vai importunar. Você está fazendo a coisa errada, irmão. Não está todo mundo contra você. Primeiro, não está todo mundo mesmo, amém? De uma maneira literal. E depois que ainda que todo mundo tivesse, nós temos um que está a favor. Isso vale a pena ou não? Amém? Então, ainda que isso é uma mentira, tá? Ainda que todo mundo tivesse contra, e às vezes a gente até pode ter essa sensação, ainda que a gente venha com essa mentira na nossa mente, sempre pense uma coisa: alguém vai estar ao meu favor, alguém me ama, alguém tem algo preparado para a minha vida. O meu Deus que me chamou, que me salvou, que cuida de mim, Ele é ao meu favor, Ele está me sustentando, me alimentando, me colocando de pé, e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então, primeiro, use as ferramentas que você tiver, amém? Usa a ferramenta, irmão. Usa a ferramenta, amém? Limpa a ferramenta, tira a ferramenta da gaveta, coloca em uso. Usa, amém? Não faz sentido. Você não compra um carro, paga 955 parcelas, paga 3 carros de juros, para deixar o carro estacionado o ano inteiro. Faz sentido? Não. O carro foi feito para quê? Para usar. Então, faça o que você puder, use as ferramentas, viva, pelo amor de Deus, viva. Você é um filho de Deus e Ele tem um plano para você. Então use as ferramentas, use o que Deus te deu, use o que você tem, é o suficiente, irmão. O Deus pode fazer esse punhado de farinha aí, transformar a tua realidade, amém? Então, primeiro use as suas ferramentas, depois se torne incapaz de desistir. Terceiro e último, encerro com isso: faça o que você puder. Olha só o que o texto diz, versículo 49. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Anima-no, levante-se. Ele está chamando, lançando sua capa para o lado. De um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ai, Jesus, que lindo. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmão, é lindo demais. Sabe uma coisa que muda assim a nossa realidade? É crer que Jesus, Ele tem poder. Amém? Você crê assim? Que o Jesus que curou o Bartimeu é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite? Você crê nisso? Eu também creio. Então o que muda é o que eu estou fazendo. Se o que muda é o que eu estou fazendo, então faça melhor. Não é faça melhor que o irmão, é faça o melhor que você puder, o seu melhor. Faça o seu melhor. Largue as muletas. Porque às vezes a gente fala: eu até queria, mas meu marido não vai, então não dá para mim. Isso é chaveco. Porque quem quer faz acontecer. Quem quer faz de casa, traz um avivamento de dentro para fora. Porque o que você tiver é o que Deus vai usar para fazer o agir dele, o milagre dele na sua vida.
Então faça o que você puder. Nesse texto nós aprendemos o quê? Quando ele está lá, primeiro ele está gritando. Aí muitos de nós vão pensar o quê? Eu sou tímido, eu é que não vou ficar me expondo, gritando. Até parece, o bispo manda a gente pular no culto, nunca eu vou pular no culto. Então fica aí, ué. Nós vamos pular, vamos dançar e vamos ver o milagre de Deus, ué. O cara vai e começa a gritar, irmão. Imagina só, pensa comigo aqui, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui no culto, alguém começa a gritar. O que você acha disso? É por isso que a gente tem que entender o que está rolando aqui. Ele está chamando um milagre sobre a vida dele. Imagina só, ele está saindo da realidade aqui. Possivelmente, se alguém começa a gritar, bem capaz que nós mesmos, os obreiros, falam: ô irmão, vamos ali atrás, ali. Vamos ali fazer uma oração. Que não dá para gritar, né? Está na hora do culto. Se pegar um irmão mais cheio do Espírito Santo, eu falo: cala a boca aí, meu irmão. Porque a gente lê o texto e muitas vezes a gente não entende. E de outra maneira, o que está rolando aqui é isso. Jesus está ali, uma galera, ele está conversando com o povo ali, tentando passar, todo mundo ali, querendo falar com ele, e alguém começa a gritar. Começa a gritar, então já ninguém está ouvindo mais o que o outro está falando. É ele que está chamando a atenção. Só que aí para surpresa de todos, travou. Os obreiros mandaram parar. Mas Jesus falou: ei, espera aí. Eu não penso como você pensa, eu não vejo como você vê. Eu conheço esse homem, eu quero mudar a vida dele. Jesus não é como nós. E Jesus tem sempre algo muito bom preparado para a vida dos seus filhos. Isso é lindo. É assim que eu creio. Tem dia que eu estou triste, estou para baixo, irmão, mas eu nunca deixei de crer que Deus tem o melhor preparado para mim. Então o que nós precisamos fazer? A nossa parte. Eu preciso fazer o meu melhor. Eu preciso fazer, chamar a atenção de Deus. Isso não quer dizer que é gritar, irmão. Isso aqui é uma situação específica, amém? A gente não vai aqui agora querer gritar, eu chamar. Não é isso que eu estou falando. Mas a nossa oração, irmão, a nossa fé, a nossa adoração precisa atrair o olhar de Deus, irmão. Precisa ter verdade, precisa ser real, precisa sair da nossa zona de conforto. Ele está lá gritando: todo mundo, cala a boca, fica quieto, você está atrapalhando o culto, você está importunando, você está enchendo o saco. E aí Jesus manda chamar. Quando Jesus manda chamar, o que acontece? Ele fica de pé, ele dá um salto, irmão. Joga o que tem para trás e sai andando na direção de Jesus. Eu fiquei imaginando alguém falando: olha, ele está aqui, ó, vem cá, puxando, porque ele é cego, amém? Ele fala, anda, né? Ouve, mas ele continua cego até esse momento, entende? E aí eu fico imaginando alguém levando ele até a presença de Jesus. Por isso é importante a gente entender que Deus também levanta pessoas para nos ajudar. E depois nos levanta como essas pessoas que vão ajudar outros. E eu consigo crer, irmão, que Deus está operando na sua vida e que vai usar você para trazer muitos outros aqui nesse lugar, para encontrar com esse Jesus. E aí Jesus, irmão, tem uma coisa linda aqui também. Jesus pergunta: beleza, você gritou, entendi, ouvi você, o que você quer que eu te faça? O cego fala, parece óbvio isso. O cego fala: eu quero ver. Jesus, beleza, a sua fé te curou, te salvou, pode ir. Imediatamente ele começa a ver. O que esse texto nos mostra aqui, irmão?
O que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos ter clareza, precisamos termos o nosso coração decidido, foco no que a gente quer viver, no que a gente quer ter com Deus. Porque ele podia chegar lá e falar assim: eu sou pobre, eu sou mendigo, eu preciso de uma casa, eu preciso da minha vida ser transformada. Ele não titubeou. Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então chega, irmão, de ser inconstante, chega de ser confuso, chega de não saber o que a gente quer. A gente precisa definir o que a gente vai viver. Não dá para a gente pensar uma coisa hoje e amanhã pensar outra. O que você quer? O que a gente quer viver? A gente quer ir para a eternidade com Deus ou a gente quer curtir o mundo? Algumas coisas precisam ser claras no nosso coração. Não dá para a gente vir no culto e começar a cantar até que o Senhor venha, eu vou te adorar, eu sou teu, e amanhã a gente querer viver como ímpio. Alguém está entendendo? A mensagem estava boa até agora, né? Não tinha confronto. Meu Deus, como que eu chego nesse momento? Não tem nada disso anotado aqui. Eu estava quase conseguindo, presbítero, quase passar um sermão inteiro sem confrontar. Meu Deus do céu, Jesus, aleluia. Os irmãos iam embora aqui hoje. Mas na verdade, irmão, vamos ser bem sinceros, a gente precisa disso. A partir de mim, a gente precisa entender que se o reino está preparado, se Deus está preparado, se o céu está preparado, eu preciso me preparar. Eu preciso definir o que você quer que eu te faça. Eu tenho certeza, irmão, que se Jesus perguntasse para você hoje aqui, talvez você ia engasgar. Talvez alguns de nós não teríamos nem, posso pensar, vou conversar com a minha mulher, vou fazer um WhatsApp aqui, daqui 5 minutos eu te respondo. É besteira isso ou faz sentido? Porque às vezes a gente é indeciso. Algumas coisas, irmãos, nós vamos ter que ir definindo durante a nossa vida. Algumas coisas mudam, as estações mudam. Uma hora está calor, outra hora está frio. Mas a nossa fé, ela precisa ser uma fé inabalável. Eu preciso ter certeza de quem é Jesus na minha vida, o que Ele tem para mim, e eu preciso continuar nisso. Nos momentos que Jesus for manifestar com milagre, com poder, com o seu favor, eu não ficar de fora, porque eu nem sei o que Ele está fazendo, ou eu nem sei o que Ele quer o que eu quero que Ele faça. E o Bartimeu nos ensina, irmão, por mais que pareça óbvio, eu sou ministrado nessa palavra. Ele responde simplesmente, mas na lata: o que você quer que eu te faça? Quero ver. Eu quero ver. Jesus cura ele e começa a seguir Jesus. Vendo. Nenhum glória a Deus. Falei que o Bartimeu não via. Ele começou a ver, começou a seguir o Jesus vendo. O que eu estou dizendo, irmão? O mesmo Deus que curou Bartimeu pode agir na minha vida e na sua hoje, aqui nesse lugar. O mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que nos ensina, o mesmo Deus que salva, o mesmo Deus do Bartimeu é o Deus que está aqui conosco, irmão. É o Deus do crente novo, é o Deus do crente velho. Aqui todo mundo aprende. Os discípulos estão aprendendo com Jesus aqui também. Em alguns outros textos você vai ver os discípulos dizendo assim: mestre, tem alguém querendo falar com você aí. Eu imagino eles pensando: Bartimeu a gente repreendeu, agora vamos consultar ele, né? Faz a sua parte, irmão. Faz a sua parte. Faça o máximo para a sua família viver o que Deus tem preparado.
Mas em primeiro lugar, faça você a sua parte. Se ninguém estiver mais fazendo, se todo mundo tiver desistido, se todo mundo se perder, se todo mundo pegar outro caminho, se todo mundo viver um evangelho de fogo estranho, você continue fazendo a sua parte, porque você não precisa de ninguém, você tem o contato direto com Deus. Às vezes a gente quer falar com alguém, manda uma mensagem: olha, eu não tenho contato com tal pessoa, você pode falar com essa pessoa por mim? Com Deus não é assim não. Deus já compartilhou o contato dele com todos nós, irmão. É só você ir lá e acessar e falar e gritar se for preciso. Com certeza ele vai ouvir sua voz. Joga toda a timidez fora, amém? Você quer viver algo extraordinário com Deus? Quem quer? Manda a timidez embora. Manda a timidez embora. Fala a Deus. Reaja. Seja corajoso. E faça a sua parte. Você vai ouvir Deus te ministrando e te levando a um novo nível na presença dEle. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Na nossa vida, irmão, muitas vezes nós temos oportunidades. Você entende isso? Oportunidade. Chance. Então, quando chegar a sua oportunidade, quem sabe é hoje aqui, construa a sua chance. Faça a sua parte. Entenda isso, por favor, irmão. Se nós entendermos isso, nós vamos a um outro nível no relacionamento com Deus. E quanto mais próximo de Deus, eu vou viver coisas que eu nunca vivi. Uma frase que me ministrou muito no começo da minha conversão é: eu só vou viver coisas que eu nunca vivi quando eu fizer coisas que eu nunca fiz. Quem entende isso? Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar vivendo as mesmas coisas. Se eu quero viver algo que eu nunca vivi, eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Se eu quero colher algo que eu nunca colhi, eu preciso plantar uma semente que eu nunca plantei. Construa a sua chance. Faça a sua parte. Isso serve para todos os lugares, para todas as áreas das nossas vidas. Todas. Eu disse a um irmão hoje de manhã, por telefone, eu disse para ele o seguinte: você pode fugir de Deus ou tentar fugir, amém? Não vir à igreja mais, não orar mais. Você pode fazer isso no seu livre-arbítrio, tomar essa decisão. A única coisa que você não pode é deixar de colher o que você plantou. Isso não é uma escolha sua. Você vai colher inevitavelmente a semente que você está plantando. Uma outra coisa que eu aprendi lá no início da minha conversão, entende isso, irmão? Se eu plantar 9 sementes boas, eu vou colher sobre 9 sementes boas, amém? Frutos sobre 9 sementes boas. Se eu plantar uma semente ruim, eu vou colher frutos sobre uma semente ruim. Agora, uma coisa que o crente às vezes não entende, escuta isso aqui: você pode plantar 9 boas e uma ruim. As 9 boas não vão anular a ruim. Você vai colher frutos bons e ruins ao mesmo tempo. Porque você está plantando alguma coisa ruim, você vai continuar, mesmo fazendo mais coisas boas do que ruins, você vai continuar tendo frutos ruins na sua vida, porque você ainda continua plantando sementes ruins. E por incrível que pareça, você pode plantar 100 boas e uma ruim. Essa ruim vai sobressair na sua vida, irmão. Vai ser como uma dor de dente. Você tem ossos enormes no seu corpo, muito mais do que os dentes, mas uma dor de dente é como? É horrível. Dor de dente é horrível, irmão.
É coisa ruim demais, isso é do capiroto. Você perde a vontade de viver. Depende da dor de dente, você fala assim, Deus me leva. Eu não aguento mais viver. Ou arranca o dente logo, pelo amor de Deus. Prefiro ser banguela e ir para o céu. Entende isso, irmão? Então eu preciso parar de plantar coisa ruim. Eu preciso fazer a minha parte, buscar em Deus o que Ele tem preparado para mim, para que eu também pare de atrair essas coisas ruins para a minha vida. Você precisa fazer a sua parte. Eu quero orar, irmão. Nós vamos orar aqui. Se de alguma maneira você precisa de ajuda do Senhor para construir uma chance. Quem sabe você sabe que Deus tem isso preparado para você, mas está bloqueado. Eu quero orar com você, porque nós temos a oportunidade hoje aqui, amém? Eu estava hoje de manhã em um lugar com alguns irmãos aqui da igreja. Estava a Dulce, a Cristina estava lá, o Marcos, num velório, irmão. Aquele irmão, pensa num homem sangue bom. Pensa, gente boa demais, pelo amor de Deus, cara. Eu não tive tanta intimidade, mas estive com ele algumas vezes, e todas as vezes, aquele homem era um cara da paz demais, alegre. Mudava o ambiente onde ele estava. Era um pastor, morreu. Ele não tem mais oportunidade, ele já fez a parte dele, construiu o legado, viveu a vida dele. Mas ele não tem mais oportunidade. O que ele tinha que fazer? Acabou o tempo. Mas você está aqui. Está respirando, o coração está batendo. E por mais difícil que seja o que você, de repente, possa estar enfrentando, você tem a oportunidade hoje de construir uma nova chance. Só fazer a sua parte na presença de Deus. De viver um novo amanhã. De receber algo da parte de Deus. Então, você precisa crer isso no seu coração, para que nós possamos construir. Você tem a chance de construir algo novo hoje aqui, em Deus. Amém. Com Deus, de virar uma página na sua vida. Quero orar com você. Cai no seu lugar mesmo. Se você entende que isso é para você, coloca a mão no seu coração. Quero interceder, orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. O Senhor tem nos concedido tantas aqui nesse lugar. E isso não tem nada a ver com merecimento, e sim com o seu amor e a sua bondade, Pai. A tua misericórdia está aqui, Senhor, sobre as nossas vidas. E o que eu creio é que nessa noite o Senhor está dando uma nova chance, uma nova oportunidade, Senhor, de fazermos diferente, de irmos até o Senhor, de restaurar, Senhor, relacionamento, de mudar, Senhor, atitudes, de largar, Senhor, pecados, meu Deus, de ativar a nossa fé. Nós clamamos, Senhor, por ajuda nessa hora. Espírito Santo de Deus, o Senhor que nos ajuda em tantos momentos que nós nem vemos, que nós nem percebemos, que o Senhor está cooperando, agindo, cuidando, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Nos dê entendimento, Pai. E assim como o Bartimeu foi curado da cegueira, Senhor, eu quero fazer uma oração nessa noite. Que toda cegueira espiritual, em nome de Jesus, seja curado sobre as nossas vidas, Pai. Sobre a igreja viva, Senhor. Sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que toda paralisia espiritual, que tudo que bloqueia, Senhor, a nossa visão, que impede, Senhor, que a gente enxergue aquilo que o Senhor está fazendo, que a gente enxergue aquilo que o Senhor tem preparado, que a gente enxergue a direção que o Senhor tem nos dado, que tudo isso seja removido, retirado das nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, cura a sua igreja, Pai.
nos dê visão, olhares